Estou com saudade de ver vocês, isso me faz bem. Infelizmente, nós não estamos podendo nos ver, mas nós vamos tentar passar para vocês um pouquinho aqui do que a gente sabe a respeito de matéria orgânica. Bom, matéria orgânica, esse nome é uma coisa que a gente já acha desde sempre que é uma coisa muito boa, não é isso? Essa é a impressão que a gente tem. Hoje nós vamos entender por que a gente acha isso. Tá? E por outro lado, vamos ver também alguns tipos de matéria orgânica que não são tão bons assim. Vamos tentar mostrar isso para vocês, ok? A aula de hoje é bem interessante para o pessoal aí da área agrária, tá? E porque eu acho que é a única aula que vocês vão ter que explica bem detalhada essa questão da matéria orgânica, ok? Bom, primeira definição. O que a gente pode definir de matéria orgânica, como matéria orgânica? Presta atenção aqui. É a fração orgânica, incluindo resíduos frescos e em todos os estágios de decomposição de plantas, animais e o humus relativamente estável. O que quer dizer isso? Quer dizer que existem estágios de decomposição. Existe a matéria fresca, quando uma folha acaba de cair, ela se chama matéria fresca. Ela é rica em ácidos fúlvicos, certo? Depois que ela começa um processo de decomposição, ela passa a chamar ácido úmico, ela passa a predominar a quantidade que tem nela de ácidos úmicos. Depois, quando ela está bem trabalhada, bem manejada, bem formando o horizonte A, a gente passa a chamar de umina. Aí ela não reage mais, ela tem baixa CTC, né? Então, existem vários estágios de decomposição e isso reflete no tipo de matéria orgânica que a gente está falando. É importante entender isso bem, ok? Para análise de solo, a gente praticamente não leva em consideração a matéria orgânica. Assim, avalia o quanto tem, mas remove, peneira, para poder ficar só partículas menores que 2 milímetros. Então, ela sai da análise de solo, tá? E aí, ela é indicadora de mau manejo do solo. O que significa isso? Vamos pensar. É o seguinte, quando você chega numa propriedade, você faz uma análise completa do solo, vai vir uma análise de matéria orgânica para você. Aqui na UFA, pelo menos, no departamento de solos, faz parte da rotina. Eles já liberam o resultado da análise de solo com o resultado da matéria orgânica. Bom, aí você chegou na propriedade, fez essa análise. Saiu lá 3% de matéria orgânica, certo? Se daqui a um ano você vai fazer outra análise de solo, essa matéria orgânica tiver baixado para menos de 3%, quer dizer que houve algum manejo errado. Ou seja, a matéria orgânica é um indicador de mau manejo. É para isso que serve. Fiquem espertos, porque aí você sabe, não, eu fiz alguma coisa errada ali. Por que eu fiz alguma coisa errada? Porque diminuiu a matéria orgânica. Ela não pode reduzir, ela pode aumentar. Se aumentar, ótimo. É difícil, mas ótimo. Mas reduzir ela não pode, tá certo? Então, como é que a gente vai ver essa coisa de como é que vamos fazer para isso não ocorrer, tá certo? Porque ela é essencial nos solos cultivados, porque os solos brasileiros tendem a não acumular muito matéria orgânica. Por que disso? Porque nós temos um clima tropical, pessoal. Esse clima tropical, temperaturas elevadas, às vezes falta de oxigênio em algum determinado processo, e a chuva bem distribuída vai fazer com que a decomposição do material orgânico seja muito rápida. Bom, vou fazer uma proposta para vocês. Eu acredito que vocês estejam em casa e a maioria das casas tem horta, né? O que vocês vão fazer? Acha aí um pé de feijão ou planta esse pé de feijão, se der tempo para ele crescer, vai ser ótimo para vocês. Aí vocês plantam o pé de feijão, arranca esse pé de feijão e deposita em cima do solo. Depois você faz a mesma coisa com milho, planta um pé de milho, pega esse milho, deposita no solo, para ver o tempo de decomposição de cada um desses materiais. Porque as poáceas ou as leguminosas
as leguminosas decompõem muito mais rápido. Coisa de uma semana você já não vai ver mais feijão, nem a folha do feijão ali. Enquanto que a do milho vai demorar muito. Isso implica no manejo lá no campo, vocês concordam? Então, quando você pretende manejar um sistema que tenha, que você queira que manter a matéria orgânica, por exemplo, um plantio direto, o que pode ser feito? Bom, você pode alternar esse plantio de culturas leguminosas com culturas de gramíneas, ok? Então, alternando esses dois, você mantém aí um equilíbrio, porque a matéria orgânica da gramínea, ela é pobre em nitrogênio e rica em carbono, enquanto a matéria orgânica da leguminosa é rica em nitrogênio e pobre em carbono. E a outra é o contrário, tá certo? Então, por isso que há um equilíbrio aí e por isso combina tanto o plantio de milho junto com feijão ou em rotação, qualquer coisa do gênero, ok? Porque o milho demora mais para ser decomposto e fica mais tempo no solo, aumentando o teor de matéria orgânica desse solo, ok? Aqui estamos fazendo uma subdivisão. Existe matéria orgânica de seres vivos e matéria orgânica que está morta. Tá? Então, a matéria orgânica de seres vivos são os micro-organismos do solo, a microbiota, os animais que vivem no solo, as raízes, isso são matéria orgânica viva. E a matéria orgânica morta é depois que ela cai e começa a ser decomposta. Aí começa a passar de substâncias fúlvicas para úmicas e depois para umina, tá certo? O processo, são as 3 fases de decomposição da matéria orgânica. Cada uma tem uma característica. Olha, vamos parar um pouquinho aqui. Característica da matéria orgânica. Vamos lá. Então, o que a matéria orgânica faz? Como eu disse, ela tem 3 estágios de decomposição, certo? O primeiro estágio é o ácido fúlvico. No ácido fúlvico, ou nesse primeiro estágio, que é quando a folha se deposita no solo, imagina uma árvore, a folha cai no solo, e a folha ali no solo, ela começa a ser decomposta. Então, ela acabou de cair, ela é rica em quê? Ácidos fúlvicos. E esses ácidos fúlvicos têm quais características? Eles têm altíssima CTC, ou seja, eles têm muita carga negativa, porque é uma matéria mais fresca. Eles têm uma acidez bastante elevada, certo? E também, então, uma coisa, não sei se compensa a outra, vocês têm que ver. E tem uma grande quantidade de nutrientes prontamente disponíveis ainda. Depois ela vai passando, vai sendo decomposta, vai passando para o estágio de semi-decomposta, que a gente chama, e passa a ácidos úmicos. Quais as características do ácido úmico? Diminui a CTC um pouco, e diminui a acidez um pouco também. Então, começa a ficar interessante isso daí, não é? Então, ou seja, a matéria orgânica perde um pouco a capacidade de cargas negativas dela, mas, por outro lado, ela diminui a acidez, ou seja, ela para de lançar ácidos no solo, né? Isso é interessante. E quando chega a umina, ela não reage mais, ela permanece ali no solo, praticamente já não se degrada mais. Ok? Ela fica estável. Agora, então, vamos começar com essas características da matéria orgânica. Solubiliza nutrientes em solos minerais. O que é isso para vocês? Imagina que eu tenho um nutriente, um mineral que veio da rocha, lá, um mineral primário qualquer, que veio, por exemplo, um feldspato. Ele veio da rocha. Então, ele está no solo ali como feldspato. O que acontece se eu jogar um ácido naquele feldspato? Vocês acham que a reação é acelerada ou é diminuída? É acelerada, não é? Então, como os ácidos, a matéria orgânica vai liberando esses ácidos orgânicos ao longo do tempo, ela vai disponibilizando os nutrientes que estavam retidos nos minerais para as plantas. Então, esse é um fator que acontece. Então, nesse caso, ela vai disponibilizar os nutrientes que estavam lá retidos nos minerais.
ela apresenta alta CTC. Isso é uma característica da matéria orgânica. Então, em geral, elas têm capacidade de troca catiônica alta, ou seja, ela possui muitas cargas negativas nas suas bordas. Aí, o que é isso? Carga negativa consegue reter temporariamente os cátions, que são nutrientes para as plantas. Então, essa alta CTC da matéria orgânica é uma coisa muito interessante, vocês concordam? Bom, outra coisa que ela faz, ela libera lentamente fósforo, nitrogênio e enxofre e água. Vamos entender isso. Vocês se lembram quando vocês viram lá química orgânica, que tinha um composto, uma pentose lá, uma pentose fosfato, que numa pontinha daquela lá tinha uma ligação de carbono, nitrogênio, carbono, fósforo, carbono, enxofre. Se lembram disso? Então, isso faz parte da constituição da célula da planta. Para ser liberado esses nutrientes, fósforo, nitrogênio e enxofre, que estavam lá formando o esqueleto carbônico da planta, você tem que quebrar esse composto fenólico ali. Quebrou, aí ele vai liberar esse nitrogênio, fósforo, potássio e enxofre. Entenderam como é que funciona? Então, tem que quebrar a matéria orgânica para poder liberar esses nutrientes que estão retidos no esqueleto carbônico da matéria orgânica. Isso é um negócio que vocês têm que pensar, porque se você está disponibilizando esse material da matéria orgânica, quer dizer que você está quebrando a sua matéria orgânica, ou diminuindo ela, concorda? Atenção para isso. A planta também, a matéria orgânica também melhora a nutrição das plantas pela formação de quelatos. O que é quelatos? A matéria orgânica é uma molécula grande, complexa, muito grande e complexa. O que acontece? Ela tem uma capacidade para manter o nutriente na forma em que ele é absorvido. Por exemplo, qual a forma que é absorvida do ferro? Não é ferro 2? Essa é a forma absorvida do ferro. O ferro 3 não é absorvido, ele está formando guetita ou hematita lá. O ferro 2, ele tem que ficar na forma de ferro 2 para a planta conseguir absorver, ele não pode ir para ferro 3. Só que quando ele encontra oxigênio, o que acontece? Ele vai logo para ferro 3, não é isso? Só que quando tem matéria orgânica no solo, ela tem essa capacidade de formar quelatos. Aí ela forma esse quelato que mantém o ferro na forma de ferro 2, que é a forma reduzida, e entrega para a planta absorver. Olha que maravilha isso. Aumenta a capacidade de retenção de água. O que é isso? A matéria orgânica, ela consegue inchar 20 vezes o seu volume. Imagina um balde de esterco, por exemplo. Um balde de esterco, você consegue fazer 20 baldes de água com esterco, porque ele consegue e vai absorvendo 20 vezes o seu volume. É muita coisa, tá? Então ela absorve água e retém essa água ali. Quando, à medida que vai secando o solo, ela vai disponibilizando vai disponibilizando essa água para as plantas. Olha que maravilha, gente! É quase que um sonho esse estudo que nós estamos falando, vocês perceberam? Qual que então que é o defeito da matéria orgânica? Nós vamos ver, ok? Melhora a estrutura do solo, isso vocês já sabem, porque quando o solo está compactado, pesado, igual um tijolo, você joga a matéria orgânica ali e mistura, e a matéria orgânica tem essa capacidade de torná-lo mais solto, mais fofo, que possa ser plantado. Vocês já observaram em horta, por exemplo, sempre se joga matéria orgânica para tornar o solo mais solto, mais fofo, etc. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, eu sei que é muita informação, mas isso tudo está escrito aqui e vocês têm isso gravado. Se tiver dúvida, volta na fita aqui para discutir, tá ok? Qualquer coisa, tem o chat com a monitora e eu posso atender também via campus virtual. Vocês podem ir lá e conversar comigo via campus virtual, ok? Eu vou responder a partir de hoje só em campus virtual. Bom, muito bem. Aumenta a capacidade tampão do solo. O que é isso? Essa capacidade tampão é a capacidade de manter o pH mais ou menos estável. O
que é isso? Imagina um solo só de argila, sem matéria orgânica. Quando tiver a planta liberar um ácido, ele vai ficar ácido rapidamente. E o contrário, se a planta liberar uma base, ele vai basificar rapidamente. E vai ter essas alterações ou flutuações do pH. Isso é desejado? Não. Porque a planta não tolera grandes alterações no pH do solo. Então, também essa capacidade tampão favorecida pela matéria orgânica é uma coisa muito boa. Vocês concordam? Reduz a toxidez de pesticidas e substâncias e outras substâncias. Bom, primeiro eu não gosto do termo pesticida. Hoje eles são chamados de agroquímicos em todo o mundo, exceto no Brasil, que nós ainda chamamos de pesticida, agrotóxicos e outros nomes absurdos mais. Na verdade, o nome disso é agroquímico. São químicos que a gente usa para poder produzir, ok? Mas alguns podem causar toxidez, principalmente se for mal utilizado pelo produtor, que é o caso da maioria das vezes acontece. Então, o que acontece? A matéria orgânica é uma molécula gigante, pensa num complexo ou numa molécula complexa que tem várias cargas negativas, certo? Ao seu redor. Então, se você tem muita matéria orgânica no seu solo, o que acontece? Todas as cargas positivas vão ser retidas ali naquela carga negativa. Isso mesmo que temporariamente. Só que às vezes a toxidez ocorre em curtos períodos de tempo. Se a matéria orgânica retém por 5 minutos, 10 minutos, 1 hora, esse material que poderia intoxicar a planta, ela absorve outra coisa e deixa de absorver aquele material que iria intoxicá-la. Entendeu como é que funciona? Então, a matéria orgânica retém os cátions, mesmo que temporariamente, na verdade demora mais um pouco do que o solo, e aí ela retém ali esses cátions e depois vai liberando esses cátions lentamente na medida que a planta vai necessitando. Maravilha, não é? Pois bem. Favorece o controle biológico para maior população microbiana. O que é isso? Quando eu tenho muitos tipos de matéria orgânica, vocês já ouviram falar em biodiversidade, está na moda esse termo, quer dizer, quanto maior a biodiversidade, quanto maior o número de plantas, quanto maior o número de tipos de vegetação ou de micro-organismos que estejam no seu solo, mais chance de ter organismos antagonistas àqueles que causam doença nas suas plantas, certo? Isso chama controle biológico. Se eu tenho, por exemplo, o controle biológico mais comum é o da joaninha. A joaninha vai lá e come o pulgão, não é isso? Então, esse é um exemplo. E se eu tenho vários tipos de planta, eu tenho alimentos para a joaninha, que vai lá e vai pegar o pulgão e diminuir a quantidade. Isso acontece também de forma com os micro-organismos. Existem micro-organismos que são antagonistas a outros. Eles vão lá e destroem esses outros que estavam causando doença nas plantas, tá? E também exerce efeitos promotores de crescimento. O que significa isso, pessoal? Efeitos promotores de crescimento quer dizer que ele tem um sistema que produz a IA, produz vários hormônios que causam crescimento das plantas, ou que promovem o crescimento das plantas. Vocês estão vendo que maravilha que é a tal da matéria orgânica? Onde que isso é ruim? Vocês concordam que nós temos que manter essa matéria orgânica elevada? O que vocês acham? Essa matéria orgânica é importantíssima, principalmente nos solos brasileiros que tem baixa CTC, tá certo? Então, e aqui a capacidade de decomposição dessa matéria orgânica é muito alta. Aí a gente tem que diminuir essa decomposição da matéria orgânica para ela ficar conservada no solo. Como que a gente faz, então, para preservar ou aumentar ou melhorar a sua quantidade de matéria orgânica no solo? Vamos ver? Vamos lá, preservação da matéria orgânica. Então, depois que nós vimos tanto que é importante e bom
para as plantas e para o seu solo ter um alto teor de matéria orgânica, nós vamos ver como que a gente faz para preservar a matéria orgânica, ou para manter o seu teor de matéria orgânica adequado. Primeira coisa, adubação mineral ou adubação química. Mas como que a adubação química pode favorecer o aumento de matéria orgânica? Muito simples, nós já falamos lá em cima. Para a matéria orgânica liberar nitrogênio, fósforo e enxofre, ela não tem que quebrar a ligação que ela está fazendo com o carbono lá e está quietinha lá no solo? Ela tem que quebrar, ou seja, quando ela quebra essa ligação, ela é destruída. Então, você precisa destruir sua matéria orgânica para ela poder liberar o nutriente para as plantas. Agora, se você fornece fósforo, nitrogênio e enxofre para o seu solo ou para a sua planta, o que acontece? A matéria orgânica não precisa ser destruída, ela fica quietinha lá. Por isso que a adubação mineral mantém a matéria orgânica do solo, preserva essa matéria orgânica. Então, a gente não pode contar com a fertilidade ou a quantidade de nutrientes que a matéria orgânica pode distribuir, pode fornecer para a planta, porque ela tem N outras qualidades, como nós vimos, que são muito mais importantes do que fornecer nutrientes. Fornecer nutrientes você fornece através da adubação química, ok? Até o sistema, pelo menos, se tornar dinâmico, ok? Depois que isso se estabelecer, aí pode ser que você possa diminuir essa quantidade de fertilizantes que você vai ter que usar, ok? Conservação do solo e da água. Conservar o solo e conservar a água faz parte da manutenção da matéria orgânica. Se você deixa ocorrer uma baita suco de erosão, ou erosão laminar, ou qualquer outro tipo de erosão, deixa a rampa ficar enorme, você deixa num local inclinado, você não põe nenhuma restrição à descida de água, o que acontece? Vai causar erosão. Então, nós temos que fazer sistemas que conservem essa matéria orgânica e esse solo ali sem perdas, nem de água nem de solo, ok? Então, isso faz parte também da preservação da matéria orgânica. Outra coisa que a gente faz, aqui a gente já começa a pensar em alguma coisa para aumentar esse teor de matéria orgânica. A gente chama de adubação verde. O que é adubação verde? Adubação verde é quando você planta sementes no período que você não vai colher, você joga sementes de plantas que depois vão ser incorporadas ao seu solo. Então, quando for plantar, você incorpora essa adubação verde ali e aí mantém essa matéria orgânica presa ali no seu solo, ok? Ela fica retida ali. Outra coisa é a rotação de culturas. Por que a rotação de culturas é importante? Primeiro, pelas raízes. Olha, quando a raiz da gramínea é uma raiz pivotante, a raiz da gramínea é uma raiz pivotante, ela é fasciculada, perdão. É uma raiz fasciculada, ela faz assim, a raiz da gramínea. E a raiz da leguminosa é uma pivotante que penetra, tem uma raiz principal que penetra lá embaixo. Só aí você já vê que tem diferenças de profundidades de penetração de raízes. Isso já movimenta o solo, concorda? E outra coisa que vai aumentar essa coisa de um decompõe mais rápido, outro decompõe menos rápido. Se você faz a rotação, vai equilibrando essa decomposição da matéria orgânica, ok? Consorciação de culturas. O que seria consorciação de culturas? Quando você planta numa mesma área, ou, por exemplo, você tem 1 hectare lá no seu quintal, ao invés de você plantar só milho ou só feijão e depois intercalar, isso chama rotação de cultura, você planta os dois ao mesmo tempo, milho com feijão. Muitas vezes chega a produzir até mais do que um sozinho ou solteiro que a gente fala, ok? Então, isso também é uma forma de preservar a matéria orgânica. Tudo vai contribuir para não expor o solo e manter a matéria orgânica ali mais paradinha, mais quietinha, ok? Manejo adequado dos restos culturais. Para que você vai remover colmo de milho do seu milharal? Você não vai fazer nada daquilo, você só vende a espiga, você só vende o grão. Não tem necessidade de se remover tudo,
ok? Então deixa aqueles colmos, aquelas folhas, tudo lá no solo, porque aquilo vai decompondo mais lentamente e vai se incorporando ao solo, aumentando seu teor de matéria orgânica, certo? Então todos os restos culturais devem ser manejados para ser deixados e retirar o mínimo possível do seu solo, através da cultura que te interessa, ok? Então, o ideal é que tudo volte para lá, só remova o grão ou a flor, ou o que você queira tirar dali, ok? Cultivo mínimo e plantio direto. Qual que é a diferença entre os dois? Basicamente é o seguinte: vocês sabem o que promove a conservação da matéria orgânica? Por que a matéria orgânica fica ali no solo? São os organismos, são. Uma coisa, se eu tenho alguma coisa que diminui a atuação dos organismos, o que acontece com a matéria orgânica? Ela vai ficar decomposição mais lenta, vocês concordam? Então vamos entender isso. Então, o que faz com que a matéria orgânica ou os organismos trabalhem menos? Vamos pensar? Falta de oxigênio. Vocês acham que os micro-organismos gostam de que falta oxigênio? Eles sobrevivem na falta de oxigênio? Não. Então não pode deixar faltar oxigênio no seu solo. Ok? Primeira regra. Então, falta de oxigênio. Por excesso de água, geralmente nas várzeas, a água ocupa o lugar do oxigênio e remove o oxigênio, deixando o solo num ambiente redutor. Ali as bactérias que eram aeróbicas e eficientes trabalhavam, elas morrem e começa a surgir as bactérias anaeróbicas que vivem naquele ambiente de falta de oxigênio. Nesse caso, o que acontece? Elas são menos eficientes do que as aeróbicas. E aí o que acontece? A matéria orgânica começa a acumular e aumenta a quantidade de matéria orgânica naquele lugar que está. Tudo bem? Bom, então isso é uma coisa, falta de oxigênio. Agora, outra coisa seria a falta de temperatura. Então, na temperatura fria, o que acontece? Quando está frio, a gente fica querendo sair de casa? Não, a gente quer ficar debaixo do cobertor. As bactérias são a mesma coisa. Elas querem ficar quietinhas, elas não estão querendo sair para trabalhar. Então, quando está fazendo frio, as bactérias também não trabalham, não são tão eficientes quanto no calor. Aí, nesse caso, as bactérias ficam lentas e a matéria orgânica acumula. Vocês estão entendendo, gente? A matéria orgânica acumula quando a bactéria para de decompor ou diminui a decomposição, tá certo? Então, além desses dois, que são os principais, falta de oxigênio e falta de temperatura, ou seja, temperaturas baixas, nós temos também a falta da água e a falta de nutrientes. Esses são mais, assim, geralmente ocorrem combinados com os dois primeiros. Então, vou repetir para vocês anotarem. Então, para reduzir ou para acumular matéria orgânica ou para aumentar o teor de matéria orgânica de um solo, ou quando ocorre um acúmulo muito elevado de matéria orgânica no solo, o que pode ocorrer? O que pode ter causado aqui? Frio, ou falta de oxigênio, ou falta de nutrientes, ou falta de água. Então, um desses, ou a combinação de algum desses fatores, fez com que as bactérias não trabalhassem adequadamente e aí fosse acumulando matéria orgânica. Aqui que vem aquele detalhe da matéria orgânica prejudicial que eu falei para vocês. Mas vamos acabar de explicar aqui a preservação da matéria orgânica, ok? Então, cultivo mínimo e plantio direto. O plantio direto é quando há um acúmulo de 20 centímetros de matéria orgânica acima do horizonte A. Aí, quando ocorre isso, a gente considera plantio direto. Você planta e aí o plantio está estabelecido. Tem uma matéria orgânica acumulada ali e ela vai fornecer todas aquelas qualidades que a gente viu. Fornecer lentamente nitrogênio, aumentar a CTC, etc, etc, etc. Isso acontece mais no sul do Brasil. Então, o plantio direto basicamente só funciona quando você tem uma adição grande de material orgânico ou uma pouca decomposição desse material orgânico.
Nesse caso, isso só ocorre em algumas situações. Por exemplo, do Paraná para baixo ali, o plantio direto já é muito efetivo. Aqui em Lavras, nós temos alguns lugares que estão fazendo plantio, que eles chamam de plantio direto, mas na verdade aqui já é cultivo mínimo, porque o clima aqui faz com que haja decomposição rápida dos materiais ou dos restos culturais deixados ali. Então vai ficar uma camada muito fina de material não decomposto em cima do solo, então não vai ser plantio direto. Aí a gente chama de cultivo mínimo, porque ele removeu muito pouco o solo. Ele planta numa linha e deixa os restos culturais na entrelinhas. Ok? Então, isso a gente chama de cultivo mínimo, ou seja, revolve pouco o solo. Porque vocês já perceberam que se você ficar revolvendo o solo, o que acontece com a matéria orgânica? Decompõe rapidamente, porque você está injetando oxigênio ali, as bactérias aeróbicas atuam e aí vão lá e acabam com aquela matéria orgânica, entendeu? Então, quanto menos se movimenta aquela camada de matéria orgânica, menos vai decompor, menos vai ser decomposta essa matéria orgânica. Entenderam como é que funciona? Por isso que o cultivo mínimo e o plantio direto são bem interessantes. Além disso, a adubação orgânica, que nada mais é do que adicionar matéria orgânica ao seu solo. Isso já tem alguns fatores limitantes, porque nós precisamos de ter a matéria orgânica. Esse é o grande problema hoje, né? Onde é que você vai arrumar tanta matéria orgânica para colocar na soja, por exemplo? Isso é quase impossível. Então, a adubação orgânica, basicamente, é feita em pequenas culturas, ok? As próximas... Vocês já perceberam, então, como é que são as características da matéria orgânica, como se preserva a matéria orgânica e como que a matéria orgânica pode ser acumulada no solo. E também os estágios da matéria orgânica, tudo bem? Vocês viram isso. Agora, então, vocês estão percebendo a importância da matéria orgânica nos solos, então por isso que a gente está falando. E daquele círculo lá que a gente falou na primeira aula, ela faz parte só uns 5 centímetros, uns 5% lá daqueles 45% de minerais, certo? Mas a importância dela passa a ser muito grande em algumas situações que são do nosso ambiente tropical. Tudo bem? Agora, quando que a matéria orgânica é ruim? Vocês já perceberam? Chegaram a observar ou pensar dessa forma? Quando que ela é ruim? Viram várzea, como é que a matéria orgânica naquela várzea fica acumulada, grandes quantidades de matéria orgânica, às vezes 80, 70 centímetros de material orgânico, pouco decomposto ali? Aquele material orgânico ali, ele está acima do solo, é um material não muito bem decomposto, ou seja, ele não passou pelas 3 fases corretamente, de ácido fúlvico, ácido úmico e umina. Ele ficou na intermediária entre ácido fúlvico e ácido úmico. Ou seja, está liberando muita acidez ao solo, tá? Embora tenha uma alta CTC e alto teor de nutrientes, mas eles normalmente não são disponíveis, porque tem acidez demais ali. A planta nem consegue absorver, porque tem muita acidez naquela quantidade de matéria orgânica acumulada. Então, quando a gente encontra áreas extensas em que ocorre acúmulo de matéria orgânica, você tem que pensar, mas por que está acumulado? Por que está acumulada essa matéria orgânica? Aí que vem aquela história que a gente falou. Ou é uma região fria, ou nos altos, que aí lá é mais frio, ou faltou oxigênio, ou faltou nutrientes, ou faltou água. Se faltou um desses fatores, vocês gostariam de trabalhar ali? É um lugar perigoso para trabalhar, ok? Então, cuidado com isso. Matéria orgânica boa é aquela que você forneceu, que você trabalhou, que você manejou. Se ela está naturalmente acumulada em grande quantidade, tem alguma coisa errada. Fica esperto com isso, tá bom? Aqui nós falamos rapidamente da matéria orgânica, que é importante para os solos brasileiros, porque não necessariamente eles são pobres em matéria orgânica, mas porque tem alguns que acumulam, mas em alguns casos essa matéria orgânica é muito importante aí, ok?
vegetação natural, né? A vegetação natural, ela mantém estável o conteúdo de nutrientes. Então, por exemplo, debaixo de uma floresta não há alteração, não tira nada, então não altera esse teor de matéria orgânica. Mas você vai querer uma área só para você ficar olhando, não vai produzir nada, vai remover nada dali, ganhar nada com aquilo? Então, não é assim, né? Então, nós precisamos usar matéria orgânica, mas temos que usar com consciência bem correta e fazer tudo bem certinho para não perder a matéria orgânica, tá certo? Aqui está falando de algumas coisas sobre o clima tropical e clima temperado. Qual que é a diferença? Basicamente, nos climas temperados, Europa, Rússia, aqueles lugares lá mais gelados, lá a matéria orgânica está dando sopa, tá? Se tivesse um jeito de trazer aquela matéria orgânica e colocar aqui, nós estávamos bem na fita. Mas, infelizmente, isso não é possível. Então, lá acumula por quê? Por causa do gelo. Aquilo fica congelado. Então, a matéria orgânica aumenta lá a quantidade, fica grandes quantidades de matéria orgânica na superfície. Por isso que eles lá aram muito solo, eles passam muito com o trator ali em cima para queimar um bocado daquela matéria orgânica, porque tem demais. Como eu falei, nada demais funciona muito bem. Cuidado com isso, tá? Então, aqui nós estamos falando disso aqui. Acho que isso aqui eu vou deixar para vocês lerem. Vocês dêem uma olhada. Isso aqui já está no campus virtual, tá? Eu quero que vocês deem uma olhada nisso. Aqui está bem explicadinho. Acho que não tem muita dúvida disso aqui, não. Aqui está repetindo de novo. Então, o efeito da matéria orgânica sobre as propriedades químicas é a mesma coisa que a gente estava falando, químicas, físicas e biológicas. Então, nós vamos parar por aqui, tá, pessoal? Então, eu quero que vocês deem uma lida nisso. Essa matéria cai na prova, tá? Que nós vamos dar dia 19. E eu queria que vocês dessem uma lida nesse material e no livro, se tiverem, capítulo 3. É bem interessante que leiam esse capítulo 3, que ele tem algumas informações que eu não dei aqui por falta de tempo. Ok? Então, até mais para vocês. Semana que vem nós temos uma prova aí, tá ok, pessoal? Um abração para vocês. Tchau, tchau.